pena, meu irmão. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Irmãos, coloquem de pé, por favor. Bendito é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é louvado. Pastor Genival estará pregando a palavra do Senhor. É a liberdade, pastor. Glória a Deus. Queridos, quero mais uma vez saudá-los com a paz do Senhor. Aqueles que podem, abram as vossas Bíblias, aproveitando-os ainda sobre os vossos pés. Quero convidar-nos para lermos um texto em Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, o Cântico de Salomão, para conciliar o tema tão bem sugestivo. O tema proposto relata a perspectiva e o andamento de um grande projeto, englobando um amor recíproco de Isaac por Rebeca e vice-versa. Mas eu quero tomar por base esse texto para trazer-lhes uma mensagem de motivação. Cantares, capítulo 3, versículo 6. E o 7. Cantares de Salomão fica antes do livro de Isaías e após Eclesiastes. Está escrito. Algumas versões diz que é isto e outra quem é esta. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumada de mirra e de incenso e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? É a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Versículo 8. Todos sabem manejar a espada e são destros na guerra. Cada um leva a espada à cinta por causas dos temores noturnos. Amém? Quero tornar os vossos assentos enquanto faço menção de gratidão a Deus, de rever os amigos, os irmãos que já agradeci ontem, outros hoje. Quero agradecer-lhes, os pastores aqui presentes, os pastores das respectivas congregações, igrejas e ministérios aqui citados, e obviamente as suas caravanas, e quero tornar público o meu agradecimento a Deus por rever meu amigo pastor Walter. Ele é da nossa terra, e de público quero transmitir um abraço do meu pastor. Se eu ouvisse, eu assim o fizesse. Muito bom revê-lo. Queridos, dá-se-nos a entender uma necessidade grande desta época. Então, por isso que eu quero pregar uma mensagem muito ouvida, muito conhecida, muito lida, bem verdade, que o texto, ele é um pouco complicado, ele é audacioso, portanto, é um texto motivacional que faz relação com o tema. Esses dias orando a Deus, e esta é a mensagem que está no meu coração. Quando nós vemos o contexto do Cantares, a Bíblia nos mostra que Cantares é um poema lírico, é um amor recíproco entre uma noiva e um noivo, e entre, obviamente, posterior, o esposo e a esposa. Quando nós visualizamos o texto nos mostra um amor à primeira vista, um amor que jamais foi destruído. As adversidades, as perseguições, as dificuldades não foram capazes de anular este amor e este reencontro. Nós observamos a história dos reis de Israel, e dentre eles a Bíblia mostra que Salomão sobressaía sobre todos eles. Salomão aqui é quem protagoniza o contexto, e o substantivo a feminino, aqui a sulamita, é um contexto também aplicado.
Haja vista que a história nos mostra que para o Antigo Testamento, Salomão é uma tipologia do Deus Yahvé, e como também a Bíblia nos mostra que a Sulamita era uma tipologia de Israel. Tendo isso, o contexto do amor manifesto por Deus em gerar Israel através de Abraão. Quando nós observamos no Novo Testamento, Salomão, tipologia de Jesus, e a Sulamita, uma tipologia da igreja do tempo do Novo Testamento. Quando nós desfrutamos e debruçamos sobre a história, a Bíblia nos mostra que nada melhor do que sabermos e termos a esperança desta grande recompensa. Salomão, diz a Bíblia, que foi o rei que galgou um lugar especial no coração de Deus, a ponto que a Bíblia diz que antes dele, nem depois dele, no contexto humano, ninguém conseguiu tal. Salomão foi tão agraciado por Deus, que a Bíblia diz que Deus lhe outorgou o direito de petição, de escolha, a ponto de Deus dizer-lhe: pede o que queres e eu te darei. Isso não é todo mundo que alcança e não é todo dia. Então a Bíblia diz que mesmo Salomão sendo tímido e experiente, Deus lhe dá muito mais do que ele esperava e do que pensava. Quando nós observamos as riquezas ou fortunas que Deus outorgou além da sabedoria a Salomão, a Bíblia diz que no seu tempo nenhum rei, nenhum homem, nenhum era como ele. Salomão tinha tantas coisas a favores, que a Bíblia diz que ele não se preocupava em ir ao mercado e mandar fazer compra. No quintal dele tinha tudo o que ele precisava. Salomão não pedia a ninguém no contexto atual para ir ao banco pegar dinheiro, porque ele tinha de sobra, era só esticar a mão, aonde ele tinha riqueza. Salomão foi portador e líder de um dos maiores ou o maior exército da sua época. O que nos traz à tona é que a história mostra que havia algo no contexto bélico e administrativo que perturbava, que inquietava o interior de Salomão. Era porque o exército de Salomão, no contexto de Israel, era um exército que não perdia nenhuma batalha. Haja vista que o segredo estava no Deus de Israel. Todos sabiam disso, mas no paralelo havia outro exército tão poderoso quanto o de Salomão. Era conhecido como o exército de Faraó, o exército do Egito. Então isso não intrigava no contexto bélico de Salomão. Então, como ele era criativo, ele era ousado, ele era desbravador, então ele casa com a filha de Faraó, a ponto de conter uma aliança entre estas duas nações. Agora, no contexto administrativo, Salomão tinha pleno direito e plena ousadia de conhecer os pormenores do administrativo de Faraó. Ele tornou-se parente, mesmo quebrando um protocolo divino. Então Salomão, diz a história, e a Bíblia nos dá embasamento para tal, que quando Salomão ele adentra no contexto de Faraó, então ele descobre porque o exército de Faraó era tão feroz e tão imponente. Ele vê que não eram os generais, não eram os soldados que eram tão valentes e criativos. Salomão percebe que no contexto o segredo estava justamente nos animais ou nas éguas que puxavam os carros da guerra de Faraó. Então, sabedor disso, ele vai mais profundo, a ponto que a Bíblia diz que ele se apega, ele se apaixona por este tipo de animal, ou seja, por conta de 3 características. É sobre estas 3 características que eu quero trazer esta mensagem de esperança: força, coragem e beleza. Então Salomão percebe que no contexto desta notividade, nesta descoberta, ele percebe que aqueles animais não eram escolhidos aleatoriamente. Diz a Bíblia e diz a história que havia uma região especialista na criação destes animais, justamente na região da Cilícia. Tinha uma cidade, diz a Bíblia, que o seu nome era Coa. Então nesta cidade estavam os melhores e os maiores criadores destes animais, e no contexto da época era esta região
região que sustentava todo o poderio bélico dos reis do Oriente, a ponto que a Bíblia mostra que uma vez por ano estes animais eram já preparados e levados para o Egito, aonde os representantes dos reis do Oriente pegavam os seus devidos lotes. Ou seja, estes animais eram muito importantes naquela época. Os irmãos hão de convir que a Bíblia faz menção que quem tinha carro e tinha cavalo no seu exército sobressaía sobre os demais. Então estes animais saíam da região da Cilícia, da cidade de Coa, e partiam nas embarcações em uma longa e duradoura viagem para chegar no Egito, para suprir a força bélica daqueles exércitos. Quando aqueles animais chegavam no porto, no cais do Egito, o adestrador de Faraó era o primeiro a pegar os seus lotes. Então, quando ele pegava os seus lotes, que verificava aqueles animais estavam desgastados pela viagem, estavam muito feridos e desnutridos por falta de uma alimentação nutritiva. Então, o primeiro passo era que o adestrador pegava aqueles animais e levava para um tratamento alimentício, lhe dando alimentos nutritivos. Quando aqueles animais estavam nutridos, então o adestrador pegava-os e enviava para o campo de treinamento. Agora, eles com força, este treinamento era capaz de prepará-los para a batalha final, a ponto que este treinamento era tão austero, este treinamento era tão ousado, que a história diz que num ano de treinamento, só a metade destes animais sobreviviam à dureza do treinamento. Depois que estes animais sobreviviam, 50% sobrevivia, voltava para o adestrador. Quando ele chegava no adestrador, agora treinados, então o adestrador colocava-os em um tratamento especial de beleza. Aqueles animais recebiam um tratamento de beleza tão audacioso que eles se tornavam tão lindos que os palestinos orientais reverenciavam a beleza daqueles animais. Depois que eles estavam belos, escovados, preparados, treinados, então o adestrador, diuturnamente, dia e noite, colocava no ouvido uma ordem imperativa. O adestrador, ele categoricamente catequizava a mente dos animais. Eu estou dizendo com um pouco de segurança. Eu passei alguns dias lutando e investigando e preparando e ouvindo um adestrador de animais. Então ele ratificou que isto é verdade, porque assim ele fazia. Ou seja, o adestrador daqui, ele repetia diversas vezes no ouvido daqueles animais: a ordem é avançar e não recuar, a ordem é avançar e não retroceder. E o cérebro daqueles animais começava a catequizar. Então aqueles animais, eles saíam preparados, treinados, e agora a força com coragem e a beleza se tornava em um só. Então o adestrador entregava, parte ia para a carruagem e parte ia para a guerra. O então era que estes animais não desistiam independente da batalha. Aqui estava o segredo. Se os irmãos observar a ousadia destes animais, se você ler o capítulo 14 do Êxodo, olha o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz que esta prática já era antiga no Egito e Salomão só veio conhecer depois. A Bíblia mostra que quando Deus tira o povo do Egito, tira o seu povo da escravidão, ele vai lá depois, quando o povo está de frente ao mar, na região de Baal, Zefon e Piarote, então Deus endurece o coração de Faraó. Quando o Faraó tem o coração endurecido, aí a Bíblia diz que irado para recompor o povo, para recuperar o povo, ele prepara o melhor que ele tinha. Veja que a Bíblia diz que ele preparou carro, cavalos e cavaleiro, porque este era a tropa de elite. Estes três elementos não perdiam na guerra. Então a Bíblia diz que quando os filhos de Israel, saber toda esta história, perceberam que o faraó vinha e os animais, as éguas vinham voando poeira, então eles clamam, ele lamenta, ele diz: é o nosso fim, era melhor morrermos no Egito, porque ninguém escapava daqui. Então é quando Deus
Deus, a Bíblia diz que Deus ia na frente do povo numa coluna de nuvem. Quando o povo clama, que a poeira dos animais levanta, a coluna de nuvem vem para trás do povo. Agora fica entre as éguas e o povo. E o interessante, era a coluna de nuvem de dia e de noite era a coluna de fogo. Mas as éguas não paravam, mesmo com a coluna elas invadiam. Aí Deus dá ordem a um anjo: quebre a roda dos carros. O anjo quebrou a roda dos carros, mas elas não paravam, porque a ordem era para avançar. Só pararam quando Deus chega e pega na rédea e joga elas no meio do mar. É ali que ela para. Só a mão de Deus foi capaz de conter aqueles animais dentro do mar vermelho. Então imagina, Salomão descobre isso. Então aqueles animais, para quem ouvisse, para quem visse, tinham que bater continência. Eles traziam na história força, coragem e beleza. Força para romper o que ninguém rompia, coragem para não temer o perigo, e a beleza para chamar a atenção. Ou seja, é aqui que Salomão, em uma das suas viagens administrativas dentro da sua jurisdição, a Bíblia diz categoricamente que quando ele passa por uma plantação de uva, ele vê uma mulher trabalhando de vigilante na plantação de uva da família. Ou seja, quando ele encara o olhar daquela mulher, o amor foi primário, foi à primeira vista. A Bíblia diz que ele não resistiu o amor daquela mulher. Se você vê o livro de Cantares, aí Salomão, ele tinha prerrogativas a ponto que o protocolo real, a monarquia tinha um protocolo que dava autoridade ao rei de Israel se apaixonar por qualquer moça, por qualquer virgem, de qualquer que seja a família, sendo da sua jurisdição. Era tal que se o rei batesse o olho numa virgem, ele poderia mandar buscar e o pai não tinha direito de proibir. Era privilégio. A minha filha foi chamada para o harém, para talvez ser rainha. Então o rei tinha estas prerrogativas. Então quando ele vê a Sulamita trabalhando no campo, a pele escura, pobre de doer, então ele vê e o amor bate mais forte. Quando ele olha para a Sulamita, ele enche de elogios, e sabia ele que agora vai dar o maior elogio que uma mulher poderia receber na época. Ele olha para ela e no verso 9 ele diz: igual às éguas dos carros de Faraó eu te comparo, ó amada minha. Ele vê todas as três características em uma mulher só. Ele vê na Sulamita força, coragem, beleza, uma mulher fundamental para ser rainha com ele. Mas o pior é que ele não podia trazê-la para Jerusalém. O desejo era grande, mas ele fez a maior promessa. Depois de envolvê-la de elogio, de galanteio, é o que você vai encontrar no livro. E o amor foi recíproco. Ela também correspondeu. Então ele volta e volta para Jerusalém. Para quê? Porque havia uma cláusula no mesmo protocolo que dava poder para ele se apaixonar por qualquer virgem. Havia uma cláusula proibitiva que dizia que o rei de Jerusalém não podia se apaixonar nunca por uma mulher pobre e muito menos da pele escura. Olha o que o rei repara. A Bíblia diz que quando ele vê a morena, ele não resiste, conjecturando, ele cancela a viagem e volta para Jerusalém. Para quê? Para trabalhar no protocolo, quebrar o protocolo e mandar buscar a sua noiva. Ou seja, veja que essa foi a promessa tão fundamental que a Sulamita ninguém conseguiu tirar dela, ninguém conseguiu fazer ela desistir. Se você ler o capítulo 1, você vai encontrar a partir do versículo 5 que quando a notícia se espalha, era pejorativa. O rei se apaixonou por uma mulher pobre, por uma negra. Ela tem a pele escura,
escura, não pode, o protocolo não permite. Veja que elas começam a tentar desanimar a sulamita. Elas mandam mensagem dizendo que ela nunca ia entrar porque ela era morena, mas ao descrédito, a mensagem não parou a força da sulamita. Ela manda a resposta dizendo: não olhei, ó filhas de Jerusalém, para eu ser morena. Eu sou morena, mas eu sou maravilhosa. Eu tenho promessa. O rei se apaixonou por mim. Eu sou morena, não é porque eu quero. A ciência da medicina chama isso aqui de fenocópia. O que é fenocópia? A fenocópia é o seguinte: é se você colocar o pastor Eli 3 meses trabalhando, tomando conta de uma plantação qualquer, debaixo do sol castigante, quando você for pegar ele vai estar da nossa cor, e a gente nem por lá pode passar. Então agora, todo mundo que olhar vai dizer: o senhor está preto, o senhor está queimado. Ele vai dizer: fenocópia, é marca de sofrimento. Eu não sou assim, eu por dentro sou maravilhoso. Mas ela disse: os meus irmãos se revoltaram contra mim e me puseram para trabalhar de vigia, e eu nem tive tempo de cuidar do meu corpo. É por isso que eu estou assim. Veja que mesmo ninguém acreditando, ela não desistia. Ela acreditava na recompensa de entrar em Jerusalém. Ou seja, a Bíblia diz que pela manhã ela saía pelas ruas. E qual era o assunto? Era falar do vizinho? Não. O assunto era: o noivo está voltando, eu não posso desistir. Ela está doida. Meio-dia ela saía na rua, na hora do almoço. Ele vem. Quando era noite, ela não desistia, diz a Bíblia. Ela saía pelas praças, encarava os soldados, as brites, e dizia: vocês fiquem sabendo, o meu noivo vem, ele vem me buscar, ele vem. Diga para quem está ao seu lado: a ordem é avançar. Ei, verás, quando você vai para o Novo Testamento, a Bíblia mostra que o direito era dos judeus. Eu estive pregando há 15 dias atrás na região de Boston, nos Estados Unidos. E eu fiquei hospedado na casa do irmão pastor Giovanni. E ele tem uma construtora, como eles trabalham em construção. E ele disse: pastor, os judeus ainda hoje, eles batem no peito, porque deles é a promessa. Eles não se misturam. Ele disse: pastor, a gente não tem direito nem de esquentar um café no fogão deles. Se eles souberem que a gente esquentou o nosso café, a água no fogão, eles jogam o fogão fora e compram outro. Eles não se misturam. E no Novo Testamento, a vinda de Jesus, na exegese de João, foi para os judeus. Era por isso que o inferno, Pedro diz, que os anjos anelavam que fosse eles que faziam esta obra que a gente faz. Porque nós não tínhamos promessa como os judeus. Os nossos pecados, os nossos delitos e a nossa pobreza nos tornava plebeu, e o rei não podia se apaixonar por um plebeu, por uma plebeia. Jesus veio. Aí João faz questão de ir lá no capítulo 3, primeiro capítulo, ele diz: veio para os que eram seus. Então ele diz: mas os seus não o receberam, se orgulharam. Aí ele diz no capítulo 3, mas o amor de Deus foi tão grande, que Deus nos amou de uma tal maneira, que quebrou o protocolo e deu o seu único filho, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus entra. E os judeus não aceitam. O impacto foi tão grande.
ele faz alegoria. Jesus entra e nos encontra jogados na vitrine do inferno. A Bíblia diz: já condenados pelos nossos comportamentos. Todo o planejamento, todo o projeto, desde Abraão até Malaquias, Israel decepcionou. Agora Deus resolve investir no que ninguém acreditava. Deus resolve nos tornar co-herdeiro de Abraão por meio de Jesus Cristo. Veja que quando Jesus vem, que ele forma a sua igreja, ele desafia o inferno e a história. Ele tem coragem na sua pessoa, ele dizer para os seus ouvintes: eu vim estabelecer uma igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Quando Jesus assume a responsabilidade, o preço era alto demais e ele diz: eu pago. O amor foi tão grande que ele nos encontrou perdidos no contexto da história. Ele assumiu a responsabilidade para nos reconciliar com Deus. Ele assumiu o preço de pagar e nos levar para Ele, só para Ele, para a vida eterna. Você pode ver que quando ele paga o preço, ele reúne os discípulos. Sabia que ele não podia levar os discípulos com ele. Havia protocolos. E nesse protocolo a gente estava incluso. Ele não podia levar os discípulos sem nós. Então ele olha no capítulo 13 de João, e sabendo que estava chegando a hora e o preço era alto, ele disse: o que eu preguei para os judeus eu vou dizer a vocês. Eu vou estar com vocês por um pouco de tempo. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Então foi isso que forçou Jesus propagar a maior promessa de recompensa para a igreja do Novo Testamento. Porque quando ele disse isso, a igreja representada naquele tempo murchou. A Bíblia diz que os discípulos decepcionados, cabisbaixos. Aí é quando João entra com o capítulo 14. Ele diz que Jesus olhou para a igreja, viu desestimulada, ele confiando que iria conseguir pagar o preço. Ele disse: por que vocês estão tristes? Por que o coração de vocês está perturbado? Acreditem em Deus e acreditem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu teria dito a vocês. Mas eu vou preparar lugar, e eu voltarei outra vez e levarei vocês para mim mesmo, para onde eu estiver, vocês estejam também. Ele vai à cruz. Ele vai pagar o preço. Quando ele paga o preço, aleluia. Sabe o que eu acho lindo, irmã Gilene? É que ele podia desistir. Só dependia dele. Mas ele resolveu ir até o fim para não nos perder. O que prendeu Jesus naquela cruz não foram os pregos. Porque ele mesmo disse: se eu quisesse, eu pediria o Pai e ele me livraria. Mas o que prendeu Jesus naqueles grampos foi o amor. Por mim, por você. A gente nem existia e ele já estava acreditando em nós. Eles vêm aí e eu já vou deixar pago. Eles vêm aí e eu já vou acreditar neles. Quando ele ressuscita, ele fala uma mensagem linda para a igreja.
todo poder foi me dado no céu e na terra. Aí aqui segue o avançar. Idem. Vão. Avancem. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele me deu ordem à igreja de avançar. Quando ele é assunto dos céus, houve temor. Aí os anjos ratificam e diz: este mesmo Senhor que vocês viram subir, ele voltará. Vão, disse Jesus, mas esperem até que do alto sejam revestidos de poder. A sombra do onipotente, a virtude do Espírito Santo há de vir sobre vós. E olha o que é que ele diz: vocês serão minhas testemunhas nos 4 cantos cardeais da terra, norte, sul, oriente, ocidente, leste, oeste, do mesmo, todos os pontos, levem que eu estou vivo, e eu estou vivo para todo sempre, e eu voltarei. Era o necessário. A história, a Bíblia diz que quando Jesus foi morto, já causou um temor. Quando ele ressuscita, o burburinho continuava, que ele continuava morto. E só 500 testemunhas viram ele face a face. Alguns que o túmulo abriu e eles ressuscitaram. E o interessante é que estes mesmos, a Bíblia diz que para esperar só cerca de 120, em 500, só 120 prevaleceram esperando. Quando todos divulgavam que Jesus estava morto, a esperança acabou. Quem é que história? O Espírito Santo entra naquela igrejinha, naquele cenáculo. Bate nos 4 cantos da casa. O fogo foi aceso. O fogo pegou. E agora ninguém sustentava mais a noiva. Agora a igreja sai. A Bíblia mostra que Pedro, cheio da unção, Pedro pipoca lá de dentro e vai para a calçada quando o povo murmurava. E lá na calçada, ele junto com os outros abre a boca e grita. Agora o que eu acho lindo é a mensagem que Pedro prega. Pedro prega a certeza e a simplicidade do Evangelho. O pior da minha geração, eu costumo falar que nós estamos esquecendo da simplicidade do Evangelho. Estamos preocupados demais em falar bonito. Estamos preocupados demais, porque esta palavra da cruz não está dando mais ibope. Não está dando mais agendas. É melhor pregar psicologia pura. É melhor entregar a chave de um carro do que dizer que Jesus batiza ainda com o Espírito Santo. O povo acredita mais hoje em uma chave de casa do que Jesus ainda cura, ele ainda é o mesmo e ele não muda. A mensagem de Pedro foi simples demais. E quase 3.000 pessoas, até sacerdote, dobraram o joelho e entraram na caravana de Cristo, aceitaram Jesus como Salvador. A segunda mensagem de Pedro. Talvez seja isso que esteja nos faltando, nos entre aspas, não generalizo. Pedro não tinha diploma na parede. Pedro não tinha anel no dedo, como muitos da gente tem. Debaixo de prova de perseguição, a partir daqui eles não desistiam. Porque a Bíblia diz que Pedro, às 3 da tarde, ele ia para a oração como de costume dos judeus, com João. E a instituição de Israel mostra
que a forma mais dura de uma pessoa ser excomungado do convívio religioso era nascer com defeito físico. Não servia para nada, só para pedir esmola, para enriquecer alguém. A Bíblia diz que todo culto, que dava muita gente, que era a oração das 3 horas, alguém trazia um coxo e colocava na porta formosa para pedir esmola. Quase 40 anos. E Jesus não curou ele. 3 horas da tarde, já veio o analfabeto Pedro e João do seu lado. Vamos para a oração das 3 horas. E na frente dele vão os homens levando o coxo, deixa na porta e entra, porque o coxo não podia entrar no santuário. Aí quando Pedro vai se aproximando, aí o homem olha para eles e diz: dai-me uma esmola. Dá para ver Pedro botando a mão no bolso, tô liso. Não tenho prata nem ouro, que era moedas, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O coxo se assustou, ele pega na mão, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O coxo deu um pulo, esqueceu a bacia, esqueceu a moeda. Quando ele viu que estava curado, ele olhou para o santuário e fez carreira, cantando e adorando e gritando: agora eu vou entrar, agora eu entro, agora eu entro, agora eu entro. Quase 5.000 pessoas. Você pode até não ter ouro nem prata, mas tem a unção, tem o poder. Jesus te ortogou. Vai, a ordem é avançar. Quase 5.000 pessoas. E o pior, dentro do templo. Veja que o templo estava cheio. Quando o povo viu aquele homem que já era conhecido, um coxo, um esmoléu, pulando, dando glória, cantando e adorando, quase 5.000 pessoas largou o judaísmo e entrou no batalhão de Jesus. E agora a igreja vai crescendo. Hoje, Elias, pastor, quando Jesus batiza um crente em muitos lugares, é um assombro. Vai para a internet. Aqui era fichinha, irmão. Batismo com o Espírito Santo era mesmo que dá gogó a menino. A Bíblia diz que Jesus batizava no meio da rua todo dia. Salvava, curava, e o número dos valentes dos crentes ia aumentando todo dia. A ponto que ninguém pôde parar. Ei. Eles agora, ninguém parava eles. A recompensa deles era eterna. Eles falavam do arrebatamento. Eles reconhecem agora que Jesus era o Cristo, o Messias que havia de vir. Agora, sacerdotes, juízes, gente grande, tinha que aceitar Jesus. E isso começou a incomodar. A Bíblia e a história estão quase conjuntas. A história diz que a ousadia da igreja era tão grande que os irmãos começaram a quebrar protocolo imperial, por conta da ordem de avançar e esperando a recompensa eterna. Como, pastor? Havia uma determinação pelo imperador de Roma, haja vista que os judeus eram subjugados por eles, que todos os residentes na sua jurisdição tinham que prestar homenagem a César. E como eles se comportavam? Quando encontravam um ou outro, crente judeu ou não, eles tinham um romano ou não, que homenagear a César. Diz a história que eles apertavam na mão, olhavam para o outro e tinham que gritar Sequirion. O outro respondia Sequirion. César é o Senhor. Esta era a referência a César. Agora os irmãos sendo pegando fogo, Jesus batizando, salvando, mostrando o céu. Aí os crentes sabiam que César ficou para trás. Agora Jesus era o Senhor e ia voltar. Aí quando os crentes encontravam o outro, já vinha pegando fogo, já vinha Aristeu sacudido pelo poder. Quando encontrava o outro, se esquecia de César, apertava na mão, olhava no olho e dizia Maranata, meu irmão. O outro dizia Maranata, ele vem, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Ninguém parava a igreja. O noivo vinha aí.
Espírito Santo foi buscar, veio consolar a noiva. Eliezer. Queriam parar a igreja. Queriam fazer a igreja recuar. Qual era o motivo? A recompensa. Jesus é rei. Ele vem. Essa era a mensagem da igreja. Hoje a gente está esquecendo de falar do arrebatamento. Se eu pudesse, eu pregava todo dia. Ele vem. Diga para quem está ao seu lado, ele vem. A ordem é avançar. Não podemos voltar atrás. Eu estava pregando em um congresso na Europa, aqui na Europa. Eu preguei lá na Suíça. E vim pregar na Itália. Na igreja de um amigo meu, pastor Marco Turino. Ele não me conhecia, mas soube que eu estava e foi me buscar. Estava eu, Alice Maciel e o esposo dela. Eu saí daquele país mais crente. Naquele dia eu entrei de carona. Mas à noite ele me deu para pregar. E aquele culto foi para 2 horas da manhã. Porque não sabia de onde vinha tantas pessoas aceitar Jesus. Os crentes levantavam da cadeira e embolavam no chão. As lágrimas voavam. O pastor ficou tão alegre que me disse: Bento, eu vou te dar um presente. Vai voltar para o Brasil mais crente, eu creio. Vai dormir e amanhã 9 horas eu te pego. 9 horas ele me pegou no hotel e me levou por onde esta igreja avançava. Passávamos em regiões que eu pensava que eu não ia mais sobreviver de tanto chorar. Ele dizia: Bento, nessa região aqui fizeram tudo para calar a noiva de Jesus. Mas eles estavam tão motivados, Bento, tão esperançosos, que eles não desistiam. Os soldados prendiam, amarravam-os e diziam: se eles não desistissem, eles iam ser jogados dentro do rio profundo, amarrados com as mãos para trás. Os irmãos estavam tão esperançosos que olhavam para os soldados e diziam: não dá mais para voltar. Por que vocês não voltam? Porque esse fogo já está na veia, já está no sangue, não dá mais para desistir. Jogavam eles dentro do rio e eles saíam afundando e gritando: e o céu está aberto, eu vou entrar, não desiste, eu vou entrar, e dando glória a Jesus. Por volta de 5 horas da tarde, ele queria me levar em Roma e não deu tempo. Aí ele disse: Bento, deixa eu te contar. A igreja avançava tanto, Bento. Os irmãos davam tanta glória. E sabe naquela época qual era o pecado da igreja? Reconhecer o senhorio de Cristo. A oração perturbava e a esperança da volta de Jesus. Aí o imperador determinou que ia parar esta igreja. Se eles não desistissem, ele ia provar que esse Jesus continuava morto e esta igreja ia sucumbir da história. Aí de repente ele manda fazer um tacho enorme. Quando o tacho estava pronto, ele determinou o dia para os romanos vir contemplar o fim da igreja de Jesus. Ia mostrar que Jesus estava morto, e se aqueles crentes não desistissem, iam ser jogados dentro do tacho pegando fogo, queimados vivos, para todos ver que Jesus estava morto. Ele chegou o dia, diz a história, que o imperador sentou e os romanos começaram a ovacionar. Disse que a praça encheu, que se tornou uma arena. Os romanos cantavam hinos de louvores aos deuses de Roma, dizendo que os deuses de Roma eram mais vivos do que o Jesus da igreja. E os crentes, amarrados um no outro, sem poder se defender. Ele fez um corredor, tocha de um lado, tocha do outro, e colocou os irmãos amarrados na porta. Tocam os hinos, e os deuses romanos eram adorados. Quando o fogo estava aceso e o azeite fervendo, ele deu ordem aos soldados: entre lá no corredor, pegue de 2 em 2. Se eles não desistirem, jogue dentro do tacho.
Quando os crentes viam o fogo e viam os soldados vindo, aí os crentes faziam barulho nas correntes que estavam amarrados, querendo correr, querendo se soltar, a ansiedade. Aí eu perguntei, pastor, eles estavam com medo para querer tocar a corrente? O pastor disse, Bento, eles não tinham medo, eles estavam cheios de Deus até o tutano. Então por que eles queriam correr? Porque quando eles viam o fogo e viam o soldado, um olhava para o outro e dizia, deixa, quem vai entrar lá primeiro sou eu, quem vai chegar lá primeiro sou eu vou primeiro. Não desistiam. Os soldados pegavam ele e jogavam dentro do tacho. Quando aqueles dois amarrados caíam dentro do tacho, os soldados voltavam para pegar mais. Aí os romanos enlouqueciam adorando os deuses romanos. O pastor disse, John Fox conta isso, o pastor disse, Bento, não deu de 10 a 15 minutos, os romanos fecharam a boca. O que é que houve, pastor? Ei, Bento, os crentes que eram jogados dentro do azeite fervendo e o fogo pegando, amarrado, começava a pular de dentro do tacho. Só via crente saindo de dentro do tacho e as correntes quebradas. E o pior, Bento, não tinha uma queimadura. Eles em pé na beira do tacho, quando a multidão via aquilo de romano, fechava a boca. E os crentes que ainda estavam amarrados, quando via, começava a dar glória e começava a cantar, Jesus está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. E os que saíam do tacho, pegavam na mão do outro e saíam zombando, correndo para lá e para cá e gritando, os deuses de Roma não valem nada, mas o Jesus da igreja é Deus da água, é Deus do fogo, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Sempre tentaram parar. Se você ler o 5º século, quiseram parar esta igreja. Se você observar, no 5º século, eles ameaçavam os irmãos e as irmãs, porque os irmãos não obedeciam os dogmas da religião. Aí os soldados, para parar, entravam nas regiões feudais e ameaçava as irmãs, os jovens. Diz a história do cristianismo que eles pegavam jovens e esticavam o corpo em corrente que acrescentava 20 centímetros. Era uma perseguição tão feroz e tão árdua que a situação era agravada. Jovens quebravam a clavícula e quebravam o joelho, pegavam as moças, as irmãs, faziam pressão psicológica, pegavam alicates, prendia no seio das irmãs e o outro ameaçava, se vocês não desistir, a gente vai estourar o seio de vocês. O sangue corria e a dor chegava, mas as irmãs estouravam o seio, colocavam no outro, o outro vai desistir, as irmãs não posso, vamos estourar. As irmãs diziam, vocês vão estourar o nosso seio, mas o que está dentro de nós, vocês não arrancam. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Século 13, proíbe a leitura da Bíblia. Só quem podia ler a Bíblia era o alto clero e mais ninguém. Os plebeus, os pobres não poderiam ler a Bíblia. Aí Deus levanta John Hus e ele escreve literatura. Vai ser retratado, não posso. Já que não vai se retratar, queima no fogo. Era ele queimando e profetizando. Vocês estão calando um gancho, mas Deus vai levantar um cisne e vocês não vão parar o caminhar desta obra. Século 16, 1545. O fogo do purgatório. Vem as indulgências plenárias e as indulgências parciais. Qual era o foco? Desestimular o cristianismo. O mito do fogo do purgatório. Se o Genival viveu aqui, mas o Genival viveu ruim, mas não tão ruim a ponto de ir para o inferno, ele vai, quando morre, a alma fica no lugar intermediário, o fogo do purgatório, e mediante uma moeda, mediante um pagamento aqui, ele já sai purificado e entra no céu. Aí Deus vai lá e levanta Martim Lutero nas suas 95 teses. Aí Martim Lutero quebra protocolo e sai evangelizando e dizendo, é mentira, a minha Bíblia diz que o justo vive pela fé, o justo espera pela fé, é a fé que move o justo.
século XVIII, como a maioria aqui é brasileiro, deixa eu contar isso. Aí é de lá da América, século XIX, o avivamento da Rua Azusa. Agora estoura o século XX. Século XX, vem 2 pescadores, vão fazer o quê? Uma procissão, um ritual, com todo respeito à história, ao dia 12 de outubro, quando ele naquele dia 12 de outubro lança a rede, em comemoração ao dia do sacrifício do ritual, aí vem a estátua de 40 centímetros, quando ele lança a rede de novo, vem a cabeça da estátua, aí para a pescaria, houve um milagre, pegaram a santa imagem e levaram para quem de direito. Século XX, estoura lá no Brasil. Aí o Papa Pio VI, com todo respeito à autoridade da santidade, ele dizia: a Aparecida é a avivalística, a salvadora e a padroeira do Brasil. Mas graças a Deus que ele chegou atrasado em 1929, porque em 1910 foi quando Daniel Berg Gunaving colocou o pé no Belém do Pará e gritou: o Brasil é de Jesus, é Jesus, é Jesus que vai sacudir o Brasil. Século 21. Encha o peito aí, enche o peito de ar, por favor. Encheu o peito, grita comigo: chegou. Tá baixo, chegou. O século 21. Diga agora. Olha para quem está do outro lado e diga: é a nossa vez. Eliezer ainda não voltou. Eliezer ainda está com a noiva. Eliezer ainda está com a noiva. A qualquer momento a trombeta vai tocar. No século 21, qualquer nação, esta terra tem que saber, na pós-modernidade, que ainda tem um povo apaixonado por Jesus. O noivo ainda vem e a noiva está aqui. Ainda tem um povo cheio de Deus. Quem está esperando o arrebatamento? Diz a história da nossa igreja que o maior bruxo do Rio de Janeiro quis parar. Ele não aguentou ver Jesus, pastor Walter, batizando e os crentes profetizando no meio da rua. Então ele determinou: vou parar esta igreja. Foi para Salvador, fechou o corpo, invocando os guias, o espiritismo. Tudo que ele pôde invocar, ele invocou. 15 dias jejuando, bebendo sangue de animal. Terminou 15 dias, ele disse: estou pronto, vou fechar aquela igreja. Quando ele disse que estava pronto para fechar a igreja, só que o voo era na tarde do outro dia. Então ele aproveitou a manhã e foi tomar um banho na praia do Farol da Barra. Quando ele entra na praia, aí de repente ele resolve mergulhar. Quando ele dá o primeiro mergulho, Jeová já estava esperando ele. Você quer o quê? Calar a boca da noiva, da morena, da gloriosa, do noiva do meu filho? Vai não. Ele já sai mortinho da Silva. Pegaram ele no colo, levaram para a autópsia, abriram o corpo dele, olharam, afogamento, fecharam, colocaram no caixão, botou no porão do avião e ele chegou no Rio fechado, com o corpo fechado, sem vida, acabou para ele. Mas a morena, 2016, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui. Ei!
Quem crê que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo? Deus está usando alguém aqui em mistério. Há mistério de Deus nesta noite entre nós. Uma língua estranha. Deus está usando alguém falando com os nossos corações. Raias, Ebrasaio Regas, Chafreiras, Aimbogulação Rose, Te Plaindo Rassel, Te Prompa Cataia Saurasi, Veiga Laia Steva Obras. Pramportse de veio do Labersam da Regadal. Entre o Fábio Receu, de Xenro, a Chai, for fun for Codagoras. Rebidicus Niastum no Rossumni. I pay you a wash, at the Gasham the Regasal, at the blind deck of a Sodabel. Rebidicus Dindarogo. Os meus pés estão neste lugar. A minha glória está invadindo este lugar. Algo grande, novo eu estou fazendo de dentro para fora. Eu estou restaurando vidas quebradas, porque eu tenho urgência em derramar a minha glória nesta nação. O meu espírito está renovando e a minha glória invade vidas, para que vocês saibam que sou eu. Recebam a glória, a apoteose do meu espírito, diz o Senhor, agora. Línguas estranhas, fala em língua. Quem não tem, recebe batismo agora. Recebe agora. Recebe a unção. Recebe o batismo. Dispara em língua. Recebe. Recebe agora. Século 21. Nós estamos meio light. Século 21. Eu digo sempre que às vezes dá saudade. Às vezes dá saudade dos nossos cultos. A gente não tinha estrela nos nossos púlpitos, não.
A gente não dependia de cantor com hinos de platina nem de ouro, disco de platina nem de ouro. Não precisava assinar contrato. Não precisava depositar cachê. Não tinha muitos doutores, nada contra. Eram os ignorantes. Promode Jesus. Mas no hino da harpa Jesus batizava com o Espírito Santo. Não precisava muita coisa. O fogo caía a 500 metros, a 1 quilômetro da igreja. Se ouvia o barulho de línguas estranhas. Visão dos nossos cultos eram frequentes. As nossas crianças sapateavam na igreja cheias de Deus. Quantos cultos terminavam tarde, o pastor apertando a campainha e não conseguia calar o povo. Apaga a luz. Aí era que o fogo pegava. Quantas vezes eu não levei crentes para casa nas costas no carro de mão. Não pode andar, pastor, está embriagado do poder. Tem que ir para casa, bota nos carros de mão. Era andando no carro de mão em línguas estranhas, profetizando. E os não crentes vendo aquilo corriam atrás. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ele vem. Ele quebrou o protocolo. Ele quebrou o protocolo. E você leu comigo um coro. Os versículos anteriores é a voz da noiva. Me leva para o teu repouso. A partir do versículo 6 você vê um questionamento, um coro. Quem é esta que vem subindo do deserto, feito coluna de fumaça, perfumada de mirra, de incensos, de aromáticos do mercador? Aí alguém pergunta e diz: é a liteira do rei, é a liteira de Salomão. E a liteira do rei só saía em cortejo nupcial. Eu vou conjecturar, mas quem é que vem dentro? É uma morena. Ela está vindo de onde? Ela vem do deserto. E para onde ela está indo? Para Jerusalém. Ele quebrou o protocolo. E a noiva foi recompensada com uma coroa. Século 21. Eu estava pregando numa igreja e não sabia que a surpresa que eu ia ter. Porque antes eu tinha recebido um e-mail, não sei se vocês viram este e-mail. Foi enviado para muitas pessoas. E naquele dia um jovem me procurou. E eu nunca dei crédito porque era muito forte. Ele disse: pastor, eu não paro de fazer a obra. Eu vou para o colégio, levo literatura. E no ônibus eu vou distribuindo. Ele disse: mas chegou um dia, pastor, que eu entrei no ônibus. E o Espírito Santo me sacudiu dentro do ônibus. Eu comecei a falar em línguas estranhas. E comecei a gritar alto: Jesus está voltando. Ele disse que gritou tão alto e constantemente que perturbou. E um policial militar que ia no ônibus com uma criança de 5 anos no colo ficou irado. Foi aonde ele estava e disse: se você gritar isso aqui de novo, eu vou matar você a murro aqui, a pancada. Ele disse que temendo, sentou, calou. Policial fardado. Ele disse: pastor, não deu 10 minutos, eu fui sacudido de novo. E agora subi no banco do ônibus, pastor. E comecei a gritar: Jesus está voltando! Jesus está voltando! Aí o policial levantou irado com a criança no colo.
chegou perto dele e disse: eu disse que ia esmurrar você até a morte. Quando ele preparou o primeiro soco, a criança de 5 anos no colo, o filho dele disse: papai, faz isso não, papai. Foi Jesus que mandou ele pregar aqui, papai. E o senhor aceite o Jesus dele, papai, para ir para o céu. Aceite Jesus, papai. O soldado caiu com a cara no assoalho, gritando, chorando. E o grito do soldado era: eu quero ser crente da tua igreja, eu quero ir para o céu com você. O teu Jesus é verdadeiro, o teu Jesus é real. O menino tremendo, sem saber o que dizer. O mais moço, o que aconteceu? O soldado tremendo, gritando dentro do ônibus, disse: o meu filho era mudo e surdo de nascença, e hoje ele falou: Jesus, Jesus está voltando. A qualquer momento, com todo respeito eclesiástico, me ajuda aqui, pastor. A qualquer momento, imagina, o Espírito Santo nos conduzirá. Fique de pé, por favor. Você está perto de uma pessoa do mesmo sexo, tá? Vira para ela aí, vira para ele. A não ser que sejam parentes. Vira para ele assim. Olha para ele, olha para ela, olha para mim não. E diga para ele: a hora está chegando. Já já a trombeta vai tocar. E ela pode tocar até hoje. Diga a ele: se ela toca hoje, eu quero subir com você, pegando fogo. Diga para ele: mas se ela não toca hoje, eu quero marcar um encontro com você. Pergunta onde? Diga: tu lembra daquela rua de ouro de Apocalipse? Ali uma cidade, e no meio dela tem uma praça de ouro, e no meio da praça está a árvore da vida, e o rio de cristal passa por ela. Os bancos são de ouro. Vai ser lá. Eu quero te ver lá, com uma coroa na cabeça. Diga a ele: se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro, me espera, porque o negócio vai feder aqui. Vão tentar me parar, mas eu não vou desistir, porque a ordem é avançar. Eu vou estar lá. Aperta a mão dele, diga: tá fechado. Como um bom mineiro, diga: fechadinho. Abraça ela, abraça ele, diga: fechadinho. Tá fechado. Batiza agora, Jesus, com teu Espírito Santo. Renova agora, Jesus, com teu Espírito Santo. Recebe línguas estranhas. Recebe agora, recebe agora, recebe agora. Você que não é batizado, as éguas dos carros de Faraó, nós só vamos parar no céu, coroados. Quem crê que Jesus ainda batiza, quem crê que Jesus ainda cura, quem crê que Jesus ainda faz milagre, não importa quem esteja ao seu lado, levanta a tua mão direita bem alto. O Espírito Santo me ortoga pela autoridade da minha chamada, e como ministro do Evangelho, eu ministro sobre a tua vida um sinal de milagre. Nesta hora, o Espírito Santo está te usando para fazer milagre no meio deste povo. Uma pedra de fogo está sendo transmitida para você agora.
A unção que está sobre mim, o Espírito Santo me autoriza, debaixo de fogo, transmitir esta autoridade para ti. Recebe aí o sinal na tua mão direita, na palma direita da tua mão. Recebe esta tocha de fogo. Agora pega ela, coloca no ombro de quem está ao teu lado, te prepara para ver milagre e diga para ele, diga para ela: recebe a unção que está sobre mim. Recebe agora, recebe batismo, recebe cura, recebe milagre, recebe renovo agora. Quem não é batizado ainda, levanta a mão. Araia, sai, recebe novas línguas, recebe variedade de fogo. Abre a tua boca, começa a dar glória agora. Jesus, batiza ela agora, batiza ele agora. Diga: é agora, Jesus, é agora, é agora. Recebe novas línguas agora. Deixa, pega fogo, pega. Tem línguas repartidas de fogo aqui. Já tem. Jesus já está batizando aqui. Jesus já está batizando aqui. Vai recebendo aí onde você está. Vai recebendo onde você está. É noite de batismo com o Espírito Santo. Vai recebendo aí, 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 vai recebendo aí. Transmita para ele, transmita para ela. Vai transmitindo agora. Que coisa mais linda que Deus está fazendo. Que coisa mais linda que Deus está fazendo.